Carlos Mendonça estacionou seu carro alugado em frente à casa onde cresceu, no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. Já fazia 15 anos desde a última vez que estivera ali. 15 anos desde que saíra batendo a porta, jurando nunca mais voltar. O sol de fim de tarde iluminava o velho sobrado amarelo com janelas azuis, agora desbotado pelo tempo, mas ainda imponente como em suas memórias de infância. Respirou fundo antes de pegar sua mala. A notícia da morte de seu pai, Augusto, o trouxera de volta. Não era exatamente tristeza o que sentia, mas um misto confuso de emoções que nem ele mesmo conseguia nomear. Seu relacionamento com o pai sempre fora complicado, marcado por discussões, incompreensões e, nos últimos anos, por um silêncio absoluto. Ao tocar a campainha, Carlos ajeitou a gravata e passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. São Paulo tinha lhe proporcionado uma carreira de sucesso como engenheiro, uma vida confortável, mas também a solidão de quem abandona suas raízes. O som de passos se aproximando fez seu coração acelerar. Carlos. A voz de sua irmã Teresa soou formal ao abrir a porta. Mais velha que ele por apenas 2 anos, parecia ter envelhecido uma década. Os cabelos cacheados agora estavam curtos e com alguns fios brancos. Você veio. Não podia deixar de vir, respondeu, percebendo a ironia de suas próprias palavras. Teresa deu um passo para o lado, permitindo sua entrada. O cheiro familiar da casa, de uma mistura de café recém-passado e o perfume de jasmim que sua mãe sempre gostara, o atingiu como uma onda de lembranças. As paredes da sala ainda exibiam as mesmas fotografias de família, congeladas no tempo, como se os últimos 15 anos não tivessem passado. Mamãe está no quarto. Os remédios para a pressão a deixam sonolenta, Teresa explicou, conduzindo-o pela sala. Ela vai querer te ver quando acordar. Como ela está lidando com tudo isso? Teresa deu de ombros. Como sempre. Guardando tudo para si mesma. Você sabe como ela é. No corredor que levava aos quartos, Carlos parou diante de uma fotografia sua de formatura. Seu pai estava ao seu lado, com aquele sorriso contido que raramente mostrava. Tinha sido um dos poucos momentos de orgulho que Augusto demonstrara. 2 semanas depois daquela foto, eles tiveram a briga que os separou por 1 década e meia. Seu quarto está como você deixou, Teresa comentou, interrompendo seus pensamentos. Achei que você preferiria ficar aqui em vez de um hotel. Obrigado, murmurou Carlos, seguindo a irmã até o quarto que dividiam quando crianças, agora transformado em um escritório improvisado com uma cama de solteiro. O enterro é amanhã às 10, Teresa informou, parada à porta. Rodrigo e as crianças chegam pela manhã de Petrópolis. Carlos assentiu, lembrando-se do cunhado que mal conhecia e dos sobrinhos que vira apenas em fotos ocasionais enviadas pela mãe. E a papelada? Testamento? O rosto de Teresa endureceu ligeiramente. Tudo será resolvido depois do enterro. O advogado virá aqui. Sozinho no quarto, Carlos abriu a janela e deixou a brisa da tarde entrar. Do lado de fora, o velho abacateiro que seu avô plantara continuava de pé, mais alto e frondoso. Quantas tardes ele passará sentado em seus galhos, escondido, lendo livros que seu pai considerava a perda de tempo? Augusto queria que o filho seguisse seus passos no pequeno comércio da família, uma papelaria que atendia às escolas do bairro havia quase 50 anos. A decisão de Carlos de estudar engenharia e mudar-se para São Paulo foi o estupim que rompeu a já frágil relação. Você está abandonando sua família por ambição, foram as palavras de Augusto naquela noite. Está rejeitando tudo o que construí para você. Um leve toque na porta interrompeu suas recordações. Era Dona Conceição, a senhora que ajudava nos serviços da casa desde que Carlos era criança. Menino Carlos, exclamou a senhora, agora bem mais velha, mas com os mesmos olhos gentis. Que bom que você voltou. Sua mãe vai ficar tão feliz. Abraçou-o com força, e Carlos sentiu um nó na garganta. Como ela está, Conceição? Dona Marta é forte, você sabe. Mas os últimos anos não foram fáceis. Ela baixou a voz. Seu pai e ele mudou muito depois que você foi embora. Ficou mais fechado, mais amargurado.
Na cozinha, enquanto Conceição insistia em preparar um café e algo para ele comer, Carlos notou as mudanças sutis na casa. O fogão era novo, as cortinas diferentes. 15 anos de pequenas mudanças que ele não acompanhará. Teresa ainda trabalha na escola? Perguntou, tentando preencher as lacunas. Sim, agora é diretora, respondeu Conceição com orgulho. E a papelaria, e bem, fechou há 5 anos. Seu pai não conseguiu competir com as grandes redes, sabe? Foi difícil para ele aceitar. Aquela informação o atingiu de maneira inesperada. A papelaria era o orgulho de seu pai, o legado que ele tanto queria que Carlos continuasse. Agora já não existia mais. Ao cair da noite, quando finalmente foi ver sua mãe, Carlos sentiu o peso de sua ausência. Marta Mendonça, antes uma mulher enérgica que cuidava da casa e ajudava na loja, agora parecia frágil, diminuída na cama king size que dominava o quarto do casal. Carlos, ela sussurrou, estendendo as mãos enrugadas para o filho. Você voltou. Voltei, mãe, respondeu, segurando suas mãos com cuidado, como se pudessem quebrar. Desculpe por ter ficado tanto tempo longe. Marta balançou a cabeça lentamente. O importante é que você está aqui agora. Ela fez uma pausa, os olhos úmidos. Seu pai queria muito falar com você. Ele tentou encontrar seu número várias vezes no último ano. Carlos sentiu um aperto no peito. Eu nunca recebi nenhuma ligação. Ele tinha orgulho demais para deixar mensagem, Marta explicou. Dizia que se você quisesse falar, retornaria. Ela apertou a mão do filho. Há coisas que você precisa saber, Carlos. Coisas sobre seu pai, sobre esta família. Teresa apareceu à porta do quarto. Mamãe precisa descansar agora. Amanhã será um dia difícil. Enquanto saía do quarto, Carlos sentiu o peso das palavras não ditas de sua mãe. O que havia para saber sobre seu pai que ele não conhecia? Que segredos aquela casa guardava atrás de suas paredes amarelas desbotadas? Na sacada de seu antigo quarto, contemplando a noite carioca, Carlos percebeu que o retorno à casa da família era apenas o começo de uma jornada para dentro de um passado que ele tentará esquecer, mas que nunca realmente o deixará. A manhã do enterro amanheceu com aquela chuva fina típica do Rio, que mais parece uma névoa úmida. Carlos observou pela janela do quarto as gotas se acumularem nas folhas do abacateiro. Vestiu o único terno que trouxera, preto e sóbrio, apropriado para a ocasião. No café da manhã, a cozinha estava silenciosa. Teresa preparava torradas enquanto sua mãe, agora vestida de preto, tomava um chá de camomila com mãos levemente trêmulas. Ninguém falava muito, as palavras pareciam inadequadas diante da finalidade daquele dia. Rodrigo chegou com as crianças, anunciou Teresa, olhando para o celular. Estão vindo direto para o cemitério. O São João Batista, um dos cemitérios mais antigos do Rio, recebeu a família Mendonça com a solenidade dos lugares que testemunham diariamente o ciclo da vida. O túmulo da família ficava sob a sombra de um flamboyant, agora sem flores devido ao inverno carioca. Carlos reconheceu alguns rostos e vizinhos antigos, amigos da família, funcionários da antiga papelaria. Todos o observavam com curiosidade discreta, o filho pródigo que retornará tarde demais. Rodrigo, o marido de Teresa, um homem de barba grisalha e óculos de aros grossos, cumprimentou Carlos com um aperto de mão formal. Seus filhos, Luiz e Felipe, adolescentes que Carlos conhecia apenas por fotografias, pareciam desconfortáveis naquele ambiente carregado de emoção adulta. A cerimônia foi breve, como Augusto teria preferido. O padre falou sobre a vida como uma jornada temporária, sobre perdão e reconciliação. Carlos sentiu o olhar de sua mãe várias vezes durante as orações, um olhar que parecia querer comunicar algo que as palavras não podiam expressar naquele momento. De volta a casa, o tradicional café após o enterro reuniu um pequeno grupo. Vizinhos trouxeram bolos e salgados, seguindo a tradição. Conversas em voz baixa preenchiam a sala, ocasionalmente interrompidas por risadas contidas quando alguém recordava alguma história envolvendo Augusto. Carlos estava na varanda dos fundos, observando o quintal onde brincara na infância,
quando seu Juvencio, antigo amigo de seu pai e ex-contador da papelaria, se aproximou com um copo de café. Seu pai era um homem complicado, Carlos, disse o senhor de cabelos completamente brancos, mas tinha um coração do tamanho do mundo. O senhor e meu pai continuaram próximos depois que a papelaria fechou? Juvencio assentiu, tomando um gole de café. Fui eu quem o ajudou com toda a papelada do fechamento. Foi um golpe duro para ele. Por que ele fechou? Conceição mencionou as grandes redes, mas meu pai sempre foi teimoso demais para desistir de algo assim. O velho contador olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. Não foi bem assim, meu rapaz. A papelaria estava indo bem, mesmo com a concorrência. Seu pai, e hesitou, ele precisou do dinheiro da venda do ponto para outra coisa. Antes que Carlos pudesse perguntar mais, Teresa apareceu, anunciando que o advogado da família havia chegado para a leitura do testamento. Na sala de jantar, agora transformada em uma espécie de escritório improvisado, Dr. Maurício Silva, um homem de meia-idade com uma pasta de couro surrada, organizava documentos sobre a mesa. Apenas a família imediata permaneceu, Carlos, Teresa, sua mãe e Rodrigo. Os adolescentes foram enviados para o quintal, com a justificativa de que os assuntos de adultos só seriam discutidos. Bem, vamos começar, disse o advogado, colocando os óculos de leitura. O testamento do Sr. Augusto Mendonça é bastante direto. Carlos esperava algo simples, da casa para a mãe, talvez algumas economias divididas entre ele e Teresa. A família nunca fora rica, mas viverá com conforto graças ao comércio estável que a papelaria proporcionara por décadas. A casa do Grajaú permanece em nome da senhora Marta Mendonça, com usufruto vitalício, começou o advogado. Após seu falecimento, será dividida igualmente entre os filhos, Carlos e Teresa. Todos assentiram. Era o esperado. Quanto às economias e investimentos, continuou o Dr. Maurício, o Sr. Augusto determinou uma divisão específica. 70% para a senhora Marta, 20% para Teresa e 10% para Carlos. Carlos sentiu o impacto daquela proporção desigual, mas manteve a expressão neutra. Seu pai, mesmo após a morte, fazia questão de demonstrar sua desaprovação pelas escolhas do filho. Há ainda, prosseguiu o advogado, consultando outro documento, um imóvel em Teresópolis registrado em nome do Sr. Augusto. Uma casa de campo na região de Vale das Videiras. Teresa franziu o senho, visivelmente confusa. Casa em Teresópolis? Papai nunca mencionou isso. Marta permaneceu em silêncio, olhando para as próprias mãos entrelaçadas sobre a mesa. Esta propriedade, continuou o advogado, conforme determinação expressa do Sr. Augusto, deve ser transferida integralmente para o Sr. Carlos Mendonça. Um silêncio denso tomou conta da sala. Carlos olhou para sua mãe, que agora erguia os olhos para encontrar os seus, com uma expressão que misturava tristeza e alívio. Há também uma carta, disse Dr. Maurício, retirando um envelope da pasta, que deve ser entregue apenas ao Sr. Carlos, conforme instruções explícitas. Teresa levantou-se abruptamente. Isso não faz sentido. Por que papai teria uma casa em Teresópolis que nunca mencionou? E por que deixá-la para Carlos, que nem mesmo estava presente nos últimos anos? Teresa, a voz de Marta soou firme pela primeira vez naquele dia, há coisas que você não sabe. Que ninguém sabe, exceto seu pai e eu. Carlos aceitou o envelope que o advogado lhe estendia, sentindo o peso do papel caro entre os dedos. Seu nome estava escrito na frente, na caligrafia inconfundível de seu pai, e letras firmes e angulares, como o homem que as escrevera. Acho que preciso de um momento, disse Carlos, levantando-se. No antigo escritório de seu pai, agora com estantes vazias onde antes havia livros de contabilidade e catálogos de material escolar, Carlos abriu o envelope com cuidado. A carta era curta, apenas uma página, mas as palavras pareciam saltar do papel. Oh Carlos, se você está lendo isto, significa que parti sem ter a coragem de dizer pessoalmente o que precisava ser dito. A casa em Teresópolis não é um investimento recente. Comprei-a há 20 anos, quando você ainda estava no ensino médio. O que você não sabe, o que ninguém além de sua mãe sabe, é que tenho outra família. Uma mulher, Elisa, e um filho,
Daniel, apenas 3 anos mais novo que você. A casa em Teresópolis era onde nos encontrávamos. Daniel faleceu há 6 anos, num acidente de carro. Foi depois disso que fechei a papelaria e precisava do dinheiro para ajudar Elisa, que ficou devastada. Ela faleceu no ano passado, de câncer. Deixo esta casa para você porque Daniel sempre soube sobre você, sempre quis conhecer o irmão mais velho. Ele era formado em engenharia também. Tão parecido com você em tantos aspectos que chegava a doer. Não peço perdão, apenas compreensão. Há uma caixa no sótão da casa com cartas que Daniel escreveu para você ao longo dos anos, cartas que nunca tive coragem de entregar. Seu pai. Augusto ou Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um irmão. Um irmão que nunca conhecera e que agora já não existia mais. Um irmão que sabia sobre ele, que escrevera cartas, que compartilhava sua profissão. A porta do escritório se abriu, e sua mãe entrou, fechando-a suavemente atrás de si. Seus olhos já demonstravam que ela sabia exatamente o conteúdo da carta. Você sabia, disse Carlos, não como acusação, mas como constatação. Marta assentiu lentamente. Soube desde o início. Seu pai e eu, tínhamos um acordo. Por que nunca me contou? Por que permitir que eu crescesse sem saber que tinha um irmão? No começo, foi para proteger você e Teresa. Depois, quando vocês cresceram, foi. Ela hesitou, por covardia. Minha covardia. Sentou-se ao lado do filho, as mãos agora firmes. Augusto queria contar a você muitas vezes, especialmente depois que Daniel morreu. Foi quando ele percebeu quanto tempo todos haviam perdido. Carlos olhou pela janela, para o mesmo abacateiro que testemunhara sua infância. Quantos segredos aquela árvore guardava? Quantas verdades haviam sido enterradas sob suas raízes ao longo dos anos? Teresa sabe disso agora? Marta negou com a cabeça. Seu pai deixou essa decisão para nós. Se e quando contar a ela. Um silêncio pesado se instalou entre mãe e filho, preenchido apenas pelo tic-tac do antigo relógio de parede, uma constante na vida da família Mendonça, marcando o tempo que passava, implacável, sobre os segredos e verdades não ditas. A noite caiu sobre o Grajaú como um manto pesado. Na varanda dos fundos, Carlos observava as luzes da cidade ao longe, tentando organizar seus pensamentos. A revelação de seu pai tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Um irmão. Uma outra família. Uma vida paralela que existia a poucos quilômetros dali, em Teresópolis, enquanto ele crescia sem saber de nada. O som de passos o alertou para a presença de Teresa, que se aproximou com 2 xícaras de café. O aroma familiar trouxe uma estranha sensação de conforto em meio ao caos emocional. Achei que você poderia querer um, disse ela, estendendo uma das xícaras. Obrigado. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando a noite. O silêncio entre eles sempre fora confortável na infância, mas agora parecia carregado de palavras não ditas. Você vai me contar o que tinha naquela carta? Teresa finalmente perguntou, sua voz calma, mas firme. Carlos tomou um gole de café, ganhando tempo para decidir como responder. Sua mãe havia deixado a decisão de contar ou não para Teresa em suas mãos, mas ele ainda não sabia se estava pronto para compartilhar aquela verdade. É complicado, Teresa. Tudo nesta família sempre foi, ela respondeu com um leve sorriso amargo. Mas somos adultos agora, Carlos. Não precisamos mais de meias verdades. Carlos estudou o rosto da irmã. Os mesmos olhos castanhos do pai, a mesma teimosia. Teresa sempre fora a filha que permaneceu, a que cuidou dos pais, a que manteve a família unida enquanto ele construía uma vida longe dali. Ela merecia saber a verdade. Papai tinha outra família, disse finalmente, as palavras pesadas no ar da noite. Uma mulher chamada Elisa e um filho, Daniel. A casa em Teresópolis era onde eles viviam. O rosto de Teresa permaneceu impassível por um momento, como se tentasse processar a informação. Então, lentamente, ela colocou sua xícara na mesa de centro e cruzou os braços. Quanto tempo?
Pelo que entendi, mais de 20 anos. Teresa se levantou abruptamente e caminhou até a balaustrada da varanda, de costas para o irmão. Seus ombros estavam tensos, e Carlos podia ver que ela lutava para manter o controle. Mamãe sabia? Sim, desde o início. Um som escapou dos lábios de Teresa, e algo entre uma risada e um soluço. Claro que ela sabia. Mamãe sempre foi boa em guardar segredos. Virou-se para encarar o irmão. E este Daniel? Onde está ele agora? Morreu há 6 anos, num acidente de carro. Teresa fechou os olhos por um momento. E a mulher? Elisa. Faleceu ano passado. Câncer. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles novamente. Ao longe, o som de uma sirene cortava a noite carioca, lembrando-os de que, apesar de seus dramas pessoais, o mundo continuava girando lá fora. Então é por isso que ele fechou a papelaria? Teresa perguntou finalmente. Para ajudar, e eles? Carlos assentiu. Parece que sim. Daniel morreu, e Elisa ficou devastada. Papai vendeu a loja para ajudá-la. Teresa soltou uma risada sem humor enquanto isso, mamãe economizava cada centavo aqui em casa, acreditando que estávamos em dificuldades financeiras. Ela balançou a cabeça. Eu tive que pegar 2 empregos para ajudar nas contas. Rodrigo e eu adiamos nossos planos de comprar uma casa maior para poder ajudar nossos pais. Carlos sentiu o peso da culpa cair sobre seus ombros. Enquanto Teresa sacrificava seus sonhos para ajudar os pais, ele construíra uma carreira confortável em São Paulo, visitando raramente, enviando presentes caros nos aniversários como se isso compensasse sua ausência. Sinto muito, Teresa. Eu não sabia. Claro que não sabia. Você não estava aqui. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, e Teresa imediatamente fechou os olhos, respirando fundo. Desculpe. Isso não é justo com você. Não, você está certa, respondeu Carlos, levantando-se também. Eu não estava aqui. Escolhi sair, construir minha vida longe, enquanto você carregava o peso da família sozinha. Uma brisa fresca soprou, trazendo o cheiro de terra molhada após a chuva da manhã. Na casa ao lado, alguém tocava MPB baixinho, a melodia melancólica de Chico Buarque flutuando até eles. Vou contar para a mamãe que você me contou, disse Teresa, após um longo silêncio. Acho que precisamos conversar, os 3 juntos. Há muitas perguntas sem resposta. Tem razão, concordou Carlos. Mas não hoje. Foi um dia difícil para todos nós. Teresa assentiu e, num impulso, abraçou o irmão e o primeiro abraço genuíno que trocavam em anos. Carlos sentiu o corpo da irmã tremer levemente contra o seu, e percebeu que ela chorava silenciosamente. Sempre achei que ele não se orgulhava de mim, murmurou Teresa entre lágrimas. Que, não importava o que eu fizesse, nunca seria o suficiente. Agora entendo por quê. Carlos apertou o abraço, sentindo sua própria garganta fechar com emoção. Ele amava você, Teresa. Tenho certeza disso. Talvez, ela respondeu, afastando-se e enxugando as lágrimas. Mas não o suficiente para ser honesto conosco. Na manhã seguinte, a casa no Grajaú parecia diferente, e como se o peso dos segredos revelados tivesse alterado sua própria estrutura. Na cozinha, Marta preparava o café como sempre fizera, mas havia uma nova fragilidade em seus movimentos, uma consciência de que seus filhos agora sabiam a verdade que ela ajudara a esconder por décadas. Vou a Teresópolis hoje, anunciou Carlos durante o café da manhã. Preciso ver esta casa, entender melhor o que aconteceu. Teresa, que mal tocará em sua comida, ergueu os olhos. Quero ir com você. Carlos hesitou, olhando para a mãe em busca de alguma orientação. Marta assentiu lentamente. Vocês 2 devem ir, disse ela, sua voz calma, resignada. Há coisas lá que ajudarão a entender seu pai melhor do que minhas palavras poderiam. A viagem de carro até Teresópolis durou cerca de 2 horas, preenchidas principalmente pelo silêncio.
Ocasionalmente, Teresa fazia algum comentário sobre a paisagem que mudava gradualmente, da urbanização caótica do rio para as montanhas verdejantes da região serrana. Vale das Videiras era uma área nobre de Teresópolis, com casas elegantes escondidas entre a vegetação exuberante. Seguindo as coordenadas deixadas pelo advogado, Carlos estacionou em frente a um portão de madeira trabalhada. É aqui, disse, observando a casa que aparecia parcialmente através das árvores, uma construção de 2 andares em estilo serrano, com amplas varandas e telhado inclinado. A chave girou facilmente na fechadura do portão. O jardim, embora precisando de cuidados, ainda mantinha uma beleza selvagem, com hortênsias azuis e rosas trepadeiras emoldurando a entrada. É bonita, comentou Teresa, sua voz traindo uma mistura de admiração e ressentimento. Eles viviam bem. A casa por dentro estava empoeirada, mas ainda mantinha um ar de aconchego. Móveis de madeira escura, tapetes persas desbotados, estantes cheias de livros. Na sala principal, sobre a lareira, uma fotografia emoldurada chamou a atenção dos irmãos. Um jovem, talvez em seus 20 e poucos anos, sorria para a câmera. A semelhança com Carlos era inegável, e os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Ao lado dele, Augusto, parecendo mais relaxado e feliz do que os filhos jamais o haviam visto, tinha um braço sobre os ombros do rapaz. É ele, murmurou Teresa, pegando a foto. Daniel. Carlos sentiu uma estranha mistura de emoções ao olhar para o rosto do irmão que nunca conhecera. Em outra fotografia, um pouco mais afastada, uma mulher de meia-idade sorria timidamente e cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, olhos gentis. Elisa. Parece que eles eram felizes, comentou Carlos, sentindo uma pontada de inveja que imediatamente o encheu de culpa. Teresa colocou a fotografia de volta no lugar com cuidado. Vamos procurar o sótão. Você disse que papai mencionou uma caixa com cartas. O sótão era acessível por uma escada dobrável no corredor do 2º andar. Empoeirado e cheio de caixas, parecia um depósito de memórias cuidadosamente arquivadas. Em um canto, encontraram o que procuravam, de uma caixa de madeira entalhada com as iniciais ODM gravadas na tampa. Dentro dela, dezenas de envelopes organizados por data, todos endereçados a Carlos, todos selados, nunca enviados. Ele realmente escreveu para você, disse Teresa, sua voz suave com uma nova compreensão. Carlos pegou uma das cartas, datada de 15 anos atrás, justamente quando ele saíra de casa após a briga com o pai. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Querido irmão, começava a carta, embora você não me conheça, eu sei tudo sobre você. Papai me contou sobre sua decisão de estudar engenharia em São Paulo. Ele está magoado, mas sei que no fundo ele tem orgulho de você. Também escolhi engenharia, e acho que isso o assustou e que somos tão parecidos, mesmo sem nunca termos nos conhecido. A voz de Carlos falhou ao ler aquelas palavras. Teresa colocou gentilmente uma mão em seu ombro, seus olhos também úmidos de lágrimas. Há tanto que perdemos, murmurou ela. Sentados no chão empoeirado do sótão, rodeados pelas cartas nunca enviadas, os irmãos Mendonça começaram a reconstruir a história fragmentada de sua família. A raiva e o ressentimento ainda estavam lá, mas agora havia também uma nova compreensão, e a compreensão de que seu pai, Augusto, não era apenas o homem severo e distante que conheciam, mas também alguém capaz de amar profundamente, mesmo que de maneiras que haviam causado dor a todos ao seu redor. O que faremos com esta casa? Perguntou Teresa, quando as horas já haviam se estendido e a luz da tarde começava a diminuir. Carlos olhou ao redor, para as paredes que guardavam uma parte da vida de seu pai que ele nunca conhecera, para as cartas de um irmão que nunca tivera a chance de encontrar. Não sei ainda, respondeu honestamente. Mas acho que, seja qual for a decisão, devemos tomá-la juntos. Teresa assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Juntos, concordou, estendendo a mão para o irmão. Como deveríamos ter sido todos esses anos? Enquanto fechavam a casa e se preparavam para retornar ao Rio, Carlos percebeu que o legado mais importante que seu pai deixará não era a papelaria que tanto queria que ele assumisse, nem a casa em Teresópolis com seus segredos, mas a chance tardia de reconciliação e não apenas com a memória de Augusto, mas também entre os irmãos que, em meio à dor das revelações,
Encontravam um novo caminho para reconstruir os laços familiares por tanto tempo fragilizados. Na manhã seguinte, depois de uma noite inquieta, Carlos sentou-se na antiga escrivaninha de seu quarto com a caixa de cartas que trouxera de Teresópolis. A organização meticulosa dos envelopes, todos datados, todos endereçados a ele, revelava algo sobre o irmão que nunca conhecera. Daniel era detalhista, metódico, características que Carlos reconhecia em si mesmo. A primeira carta era de 2003, quando Daniel tinha apenas 16 anos. Querido irmão, hoje papai me contou que você foi aprovado no vestibular da USP. Ele fingiu estar aborrecido por você escolher São Paulo, mas vi orgulho em seus olhos. Também quero ser engenheiro, como você. Será que é algo no nosso sangue? Papai diz que um dia nos conheceremos. Espero que gostem de cálculo como eu. Seu irmão, Daniel O. Carlos sentiu um nó na garganta. Aos 16 anos, ele já estava distante de Augusto, encarando o pai como um obstáculo a seus sonhos. Enquanto isso, Daniel via o mesmo homem como um herói. As cartas seguiam uma sequência cronológica, retratando momentos importantes da vida de Daniel. Sua formatura no ensino médio. Sua aprovação na Faculdade de Engenharia da PUC-Rio. Seus estágios, suas viagens, seus amores e desilusões. Em todas elas, havia referências a Carlos, como se Daniel mantivesse uma conversa unilateral com o irmão mais velho. Uma carta de 2010 chamou sua atenção particularmente: Carlos, hoje vi você. Foi por acaso, na Rua da Quitanda, no centro. Você estava saindo de uma reunião de negócios, imagino. Terno cinza, gravata azul. Quase chamei seu nome, mas papai me fez prometer nunca fazer isso. Disse que você não sabe sobre mim e que precisamos respeitar sua escolha de se afastar da família. Mas é estranho ver seu próprio irmão e ser um estranho para ele. Muitos me dizem que somos parecidos. Será que você teria notado nossa semelhança? Daniel O. Carlos deixou a carta cair sobre a mesa. Ele havia estado no Rio naquele ano para uma conferência de engenharia. Lembrava-se vagamente de reuniões no centro, mas não de ter visto alguém que se parecia com ele. Quantas outras vezes haviam se cruzado sem saber? A porta do quarto se abriu suavemente, e Teresa entrou com 2 xícaras de café. Achei que poderia precisar disso, disse ela, colocando uma das xícaras na mesa. Seus olhos pousaram nas cartas espalhadas. Está descobrindo mais sobre ele? Carlos assentiu, indicando a cadeira ao lado para que ela se sentasse. Daniel era incrível, pelo que posso perceber. Formado em engenharia como eu, trabalhava com projetos de sustentabilidade. Era apaixonado por montanhismo, fazia trilhas pelo Brasil todo. Ainda é estranho pensar que tínhamos um irmão todos esses anos, comentou Teresa, pegando uma das cartas. E mais estranho ainda pensar que papai levava essa vida dupla. Segundo as cartas, ele falava muito sobre nós dois para Daniel, disse Carlos. Ele sabia sobre suas conquistas na escola, sobre seu casamento com Rodrigo, sobre os sobrinhos. Teresa franziu a testa. Como ele poderia saber tudo isso? Não é como se papai fosse de compartilhar informações. Mamãe, respondeu Carlos simplesmente. Aposto que ela contava tudo para ele, que então repassava para Daniel. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som da chuva que começava a cair lá fora. O Rio de Janeiro em seu ritmo típico de fim de outono, manhãs ensolaradas, tardes chuvosas. Olha essa, disse Carlos, entregando uma carta a Teresa. É de 2012, quando nasceu a Luísa. Teresa leu em voz alta: hoje ganhei uma sobrinha. Papai chegou radiante com a notícia. Ela se chama Luísa e, segundo ele, tem os mesmos olhos da avó. Queria poder visitá-la no hospital, levar flores, ser o tio que aparece com presentes nos aniversários. Mas sou o tio invisível, o que existe apenas nas sombras. A voz de Teresa falhou na última frase. Ela dobrou a carta cuidadosamente, devolvendo-a à caixa. Ele parecia uma pessoa sensível. E muito solitário, acrescentou Carlos. Nas cartas mais recentes, ele fala sobre como era difícil manter relacionamentos.
Tinha medo de se aproximar demais das pessoas e ter que explicar a complexidade de sua família. Enquanto continuavam a ler as cartas, o dia avançava lá fora. Na sala, o relógio antigo badalou meio-dia, e o cheiro do almoço que Dona Conceição preparava começava a se espalhar pela casa. A carta que mais abalou Carlos foi a última, datada de apenas algumas semanas antes do acidente que tiraria a vida de Daniel. Irmão, hoje, pela primeira vez, confrontei papai sobre nós nunca termos nos conhecido. Disse a ele que já sou adulto, que tenho 32 anos, e que tenho o direito de conhecer meu próprio irmão. Ele ficou pálido, depois muito vermelho. Disse que tem medo da sua reação, da reação de Teresa. Que vocês podem odiá-lo para sempre. Eu disse que isso é problema seu, não dele. Que você tem o direito de saber que tem um irmão. Ele finalmente concordou. Disse que após a próxima visita dele a vocês no Rio, ele contará a verdade. Estou nervoso, ansioso, assustado. E se você me odiar por ser filho um da outra? E se achar que fui cúmplice nessa mentira? Espero que entenda que sempre quis conhecê-lo, que essas cartas são minha forma de manter você por perto, mesmo que você não saiba da minha existência. Em algumas semanas, esta pode ser a última carta que escrevo sem que você saiba quem sou. Ou pode ser que você me rejeite, e eu continue escrevendo para um irmão que nunca vai responder. Com esperança, Daniel ou Carlos fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Daniel nunca chegou a conhecê-lo. O acidente aconteceu antes que Augusto pudesse revelar a verdade. Ele morreu esperando nos conhecer, murmurou Carlos, passando as mãos pelo rosto cansado. E papai morreu carregando essa culpa. Teresa, que estivera lendo algumas cartas em silêncio, ergueu os olhos. Ainda estou com raiva de papai por tudo isso. Pela mentira, pela traição à mamãe, por ter dividido seu tempo e atenção quando éramos crianças. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas essas cartas, e é como se Daniel fosse uma parte da nossa família que sempre esteve faltando. Carlos assentiu, compreendendo exatamente o que a irmã queria dizer. Era como descobrir uma peça de si mesmo que nunca soube que havia perdido. O que acha de irmos visitar o túmulo dele? Sugeriu Teresa, surpreendendo a si mesma com a proposta. Ele está enterrado em Teresópolis, provavelmente. Podemos perguntar ao Dr. Maurício, concordou Carlos. Ele deve saber. Naquele momento, a voz de Marta ecoou pela casa, chamando-os para o almoço. Enquanto guardavam as cartas, Teresa tocou o braço do irmão. Carlos, sobre a casa em Teresópolis. Estive pensando nisso, ele interrompeu suavemente. Acho que devemos vendê-la e dividir o dinheiro. Metade para você, metade para mim. Teresa balançou a cabeça. Papai deixou para você por algum motivo. Porque eu era o irmão mais velho de Daniel, respondeu Carlos. Mas isso não é justo com você, que ficou aqui todos esses anos, cuidando deles. Teresa sorriu levemente. Vamos almoçar. Temos tempo para decidir. Enquanto desciam as escadas, Carlos sentiu um estranho alívio. As cartas de Daniel haviam trazido dor, mas também uma nova perspectiva sobre a família Mendonça. Haviam mostrado que Augusto, apesar de seus erros, tentará a seu modo imperfeito conectar as duas partes de sua vida dividida. No hall de entrada, uma antiga fotografia da família, Carlos, Teresa, Augusto e Marta na praia de Copacabana, todos sorrindo, parecia observá-los com olhos novos. Aquela imagem congelada no tempo agora contava apenas metade de uma história que eles estavam apenas começando a compreender. O almoço transcorreu em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres contra a louça antiga da família. Dona Conceição havia preparado feijoada, o prato favorito de Augusto, como uma espécie de homenagem silenciosa. O aroma rico enchia a casa, mas ninguém parecia ter muito apetite. Marta observava os filhos com olhos atentos. Ela notou as olheiras de Carlos, as mãos trêmulas de Teresa ao segurar o copo d'água. Sabia que haviam passado a manhã lendo as cartas de Daniel. A verdade, tão cuidadosamente guardada por décadas, agora estava espalhada entre eles como cacos de um vaso quebrado que ninguém sabia como remontar.
Precisamos conversar, disse Marta finalmente, quando Dona Conceição se retirou para a cozinha. Sua voz, normalmente suave, soou firme. Sobre tudo. Teresa e Carlos trocaram olhares. Era a primeira vez, desde a revelação, que a mãe demonstrava disposição para abordar abertamente o assunto. Por quê, mãe? Perguntou Teresa, a pergunta que martelava em sua mente há dias. Por que aceitar isso durante todos esses anos? Marta pousou os talheres cuidadosamente ao lado do prato, um gesto meticuloso que revelava sua necessidade de controle, mesmo naquele momento de vulnerabilidade. Vamos para o jardim, sugeriu. Esta conversa merece um pouco de ar fresco. O Jardim dos Fundos, com seu pequeno pomar e canteiros de ervas que Marta cultivava pessoalmente, sempre fora o refúgio da família em dias difíceis. O banco de madeira sob a velha pitangueira havia testemunhado inúmeras conversas ao longo dos anos e aniversários comemorados, planos discutidos, lágrimas derramadas. Marta sentou-se nesse banco, fazendo um gesto para que os filhos se acomodassem próximos a ela. Por um momento, apenas respirou o ar úmido da tarde, como se buscasse forças nas próprias raízes que a mantinham firme naquela casa. Conheci Elisa antes de conhecer seu pai, começou Marta, surpreendendo os filhos. Éramos amigas na faculdade de letras. Ele começou a namorar comigo, mas já a conhecia também. Teresa franziu o senho. Você conhecia-a e outra? Marta assentiu. No início, não sabia do relacionamento dele com Elisa. Quando descobri, já estávamos noivos. Ela fez uma pausa, olhando para uma borboleta azul que pousara em uma flor próxima. Terminei o noivado, é claro. Fiquei arrasada, me senti traída por ambos. Carlos observava o rosto da mãe com atenção. Havia ali uma força que ele nunca havia notado antes e a força de uma mulher que carregara um segredo pesado por toda a vida. Augusto voltou 6 meses depois, continuou Marta. Disse que havia terminado com Elisa, que eu era a escolha dele. Acreditei. Nos casamos em 1965, e logo depois você nasceu, Teresa. Ela sorriu levemente para a filha. E então veio você, Carlos. Quando ele retomou o relacionamento com ela, perguntou Carlos. Nunca terminou realmente, respondeu Marta, a voz agora mais baixa. Descobri quando Teresa tinha 4 anos. Foi como reviver o mesmo pesadelo. Elisa estava grávida. Teresa cobriu a boca com a mão. Daniel. Marta assentiu. Confrontei seu pai. Ele chorou, implorou perdão, disse que não conseguia escolher entre as duas famílias. Que nos amava, mas também amava Elisa e o bebê que viria. E você aceitou isso? A voz de Teresa continha uma mistura de incredulidade e admiração. Não imediatamente, respondeu Marta. Disse a ele para sair de casa. Fiquei uma semana sozinha com vocês, pensando no que fazer. Ela olhou para as próprias mãos, agora marcadas pelo tempo. Eu tinha 2 crianças pequenas, não trabalhava fora. Meus pais haviam falecido, e os únicos parentes próximos eram os tios em Minas Gerais. Carlos começava a entender. Você não tinha para onde ir. Tinha opções, mas todas pareciam piores do que a situação em que me encontrava, corrigiu Marta gentilmente. E, mais importante, ainda amava seu pai, apesar de tudo. Teresa levantou-se, incapaz de conter sua agitação. Então vocês fizeram um acordo? Ele dividir-se-ia entre 2 famílias, e você aceitaria em silêncio? Não foi tão simples assim, Teresa, suspirou Marta. Estabelecemos regras. Ele passaria 4 dias da semana conosco, 3 com Elisa e Daniel. Datas especiais seriam alternadas. E o mais importante, as 2 famílias permaneceriam separadas, para proteger vocês, crianças. Carlos tentava absorver aquela informação, imaginando sua mãe jovem, negociando os termos de um casamento que já não era convencional, tentando preservar o que podia de sua dignidade e da estabilidade dos filhos. Nos primeiros anos, foi muito difícil, continuou Marta. Houve momentos em que pensei em deixá-lo, em recomeçar em outro lugar. Mas então via como vocês adoravam seu pai,
como esperavam ansiosos por sua chegada nos dias em que ele estava conosco. E ele realmente estava presente nesses momentos, e nas lições de casa, nos passeios de domingo, nos pequenos problemas do dia a dia. Você nunca pensou em nos contar? Perguntou Carlos. Marta balançou a cabeça. Várias vezes, especialmente quando ficaram adolescentes. Mas como explicar algo assim sem destruir a imagem que tinham do pai? E havia também Daniel. Ele não tinha culpa de nada. Um silêncio pesado caiu sobre os três. Ao longe, o som de crianças brincando na rua contrastava com a gravidade daquele momento. Conheci Daniel quando ele tinha 12 anos, revelou Marta, quebrando o silêncio. O quê? Exclamaram Carlos e Teresa em uníssono. Foi por acaso, explicou Marta. Estava comprando material escolar para vocês na papelaria do centro, e eles entraram, e Elisa e Daniel. Reconhecia-a imediatamente, mesmo depois de tantos anos. E Daniel? Ela sorriu levemente. Era tão parecido com você, Carlos. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está curioso. Você falou com eles? Perguntou Teresa, voltando a sentar-se, agora completamente absorta na história. Sim. Foi estranho, mas civilizado. Elisa também carregava seu fardo. Ser a outra não era fácil, especialmente com um filho. Marta olhou para o horizonte, como se pudesse ver o passado desdobrando-se à sua frente. Depois desse encontro, começamos a nos comunicar ocasionalmente. Trocávamos notícias sobre vocês, sobre a escola, saúde. Elisa me ajudou quando seu pai começou a ter problemas com a papelaria. Vocês se tornaram amigas? Carlos perguntou, achando difícil imaginar tal cenário. Não amigas, exatamente. Éramos duas mulheres ligadas pelo mesmo homem, tentando fazer o melhor por nossos filhos. Marta pegou uma folha caída da pitangueira, girando-a entre os dedos. Quando Daniel morreu, foi Elisa quem me ligou. Seu pai estava devastado demais para falar. Fui ao velório. Teresa arregalou os olhos. Você foi ao velório do filho dela? Do filho deles, corrigiu Marta suavemente. E, em certo sentido, do irmão de vocês. Fiquei nos fundos da capela, não participei da cerimônia. Mas precisava estar lá, por Augusto, por Elisa, e por Daniel, que sempre quis conhecer vocês dois. Carlos sentiu lágrimas inesperadas brotarem em seus olhos. A imagem de sua mãe, sozinha em um velório, prestando respeito silencioso a uma parte da vida do marido que oficialmente não deveria conhecer, era profundamente comovente. Elisa entrou em depressão após a morte de Daniel, continuou Marta. Foi quando seu pai decidiu vender a papelaria. Precisava do dinheiro para cuidar dela, para pagar tratamentos. Eu concordei. Era o certo a fazer. Por isso as economias acabaram, murmurou Teresa. E eu culpando a má administração da loja, a concorrência. Seu pai não queria que soubessem. Era seu último esforço para proteger a imagem que tinham dele. Marta suspirou. Quando Elisa adoeceu no ano passado, ele passou a ficar mais tempo em Teresópolis. Eu entendia. Depois de Daniel, ela era tudo o que restava daquela parte de sua vida. E depois que ela morreu? Perguntou Carlos. Augusto voltou para casa em tempo integral. Estava mudado, mais silencioso, como se uma parte dele tivesse se apagado. Marta olhou diretamente para o filho. Foi quando ele começou a falar sobre contactar você, Carlos. Dizia que estava cansado de segredos, que queria reunir o que restava de sua família antes que fosse tarde demais. Carlos sentiu um aperto no peito. Se tivesse atendido alguma daquelas ligações, se tivesse retornado um dos e-mails do pai no último ano, talvez tivessem tido a chance de uma reconciliação, de conhecer a verdade enquanto Augusto ainda estava vivo. Por que você está nos contando tudo isso agora, mãe? Perguntou Teresa, sua voz mais suave. Marta olhou para os filhos com uma mistura de tristeza e determinação. Porque vocês merecem saber a verdade completa. Porque não quero que julguem seu pai apenas pelos erros que cometeu, mas também pelo amor que sentia por todos nós.
E porque ela fez uma pausa, já carreguei esse segredo por tempo demais. Estou cansada. Um passarinho pousou próximo a eles, seu canto alegre contrastando com a gravidade da conversa. A tarde avançava, e as sombras começavam a se alongar no jardim dos Mendonça. O que fazemos agora? Perguntou Carlos, quase para si mesmo. Marta tocou suavemente o rosto do filho. Vocês decidem o que fazer com essa verdade. Quanto a mim, só peço que entendam que, em meio a escolhas imperfeitas, todos nós fizemos o melhor que pudemos. Teresa, impulsivamente, abraçou a mãe. Você é a pessoa mais forte que já conheci, murmurou contra seu ombro. Marta retribuiu o abraço, fazendo um gesto para que Carlos se juntasse a elas. Ali, sob a velha pitangueira, os três Mendonça se permitiram um momento de conexão que ia além das verdades difíceis e dos segredos revelados, de um momento que apontava, talvez, para a possibilidade de cura. Uma semana após a revelação de Marta, Carlos caminhava pela Avenida Atlântica, observando o movimento das ondas em Copacabana. Seu voo de volta para São Paulo estava marcado para o dia seguinte, mas algo dentro dele resistia à ideia de partir. O rio, com seu calor e caos, voltava a parecer como lar de uma forma que não sentia há anos. Seu celular vibrou no bolso, e era Marcela, sua assistente em São Paulo. Carlos, os investidores estão pressionando por uma resposta sobre o projeto de Campinas. Preciso confirmar se você estará na reunião de segunda-feira. Ele hesitou, olhando para o mar. Marcela, preciso de mais alguns dias. Peça ao Eduardo para me substituir na reunião. Mais dias? Carlos, você já está há 2 semanas fora. A empresa não pode. A empresa vai sobreviver, interrompeu, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Tenho assuntos familiares para resolver. Voltarei quando puder. Após desligar, Carlos sentou-se em um banco na orla, sentindo-se estranhamente leve. Nos últimos 15 anos, sua vida girara exclusivamente em torno do trabalho. Era seu refúgio, sua identidade. Agora, pela primeira vez, outras prioridades emergiam. De volta à casa do Grajaú, encontrou Teresa na sala, organizando álbuns de família antigos. Espalhadas pelo sofá estavam fotografias de diversas épocas, e os pais jovens antes do nascimento deles, aniversários, formaturas, casamentos. Achei estas no fundo do armário de mamãe, explicou Teresa, mostrando uma caixa de sapatos repleta de fotografias. Acho que ela guardava as que tinham significados especiais. Carlos pegou uma imagem amarelada dele aos 12 anos, segurando orgulhosamente um troféu de feira de ciências, o pai ao seu lado com um raro sorriso de aprovação. Estou pensando em digitalizar tudo, continuou Teresa. Criar um arquivo da família, incluindo as cartas de Daniel. Para preservar a história completa, sabe? Por mais complicada que seja. Carlos assentiu, ajudando a irmã a organizar as fotografias por data. Em muitas delas, agora percebi os padrões e as ausências do pai em certos eventos familiares, os feriados alternados. Falei com o Dr. Maurício hoje cedo, comentou Teresa, enquanto trabalhavam. Sobre a casa em Teresópolis. E, juridicamente, é sua. Mas ele mencionou que papai deixou uma sugestão não oficial de como gostaria que fosse utilizada. Carlos ergueu as sobrancelhas, curioso. Que sugestão? Que fosse transformada em uma casa de apoio para estudantes de engenharia de baixa renda. Teresa sorriu. Aparentemente, Daniel trabalhava com projetos sociais nessa área. Era seu sonho criar um espaço assim. A ideia atingiu Carlos como uma revelação e uma forma de honrar tanto o pai quanto o irmão que nunca conhecera. Poderíamos criar uma fundação, murmurou, pensando alto. A Fundação Daniel Mendonça. Oferecer bolsas de estudo, além da moradia. Os olhos de Teresa brilharam. Você faria isso? Faria. E gostaria que você administrasse o projeto aqui no Rio, enquanto cuido do financiamento e das parcerias em São Paulo. Ele fez uma pausa. Se você quiser, claro. Teresa pegou a mão do irmão. Quero. Seria perfeito.
Naquela noite, sentados na varanda dos fundos sob um céu estrelado, Carlos, Teresa e Marta compartilhavam uma garrafa de vinho e memórias. A conversa fluía mais naturalmente agora, sem o peso dos segredos não revelados. Andei pensando, disse Carlos, girando o vinho em sua taça, em me transferir para o escritório do Rio. Teresa e Marta olharam para ele, surpresas. Pensei que sua vida estivesse em São Paulo, comentou Marta. Carlos deu de ombros. Minha carreira está lá. Mas percebo agora que construí uma vida muito solitária. Apartamento vazio, jantares de negócios, fins de semana trabalhando. Ele olhou para a mãe e a irmã. Perdi tempo demais longe da família. Marta estendeu a mão para tocar o braço do filho. Não se culpe por ter seguido seu caminho, Carlos. Era o que precisava fazer. Sim, mas agora preciso de equilíbrio, respondeu ele. Posso coordenar os projetos principais de um escritório aqui. Tecnologia facilita isso hoje em dia. Teresa sorriu. Os sobrinhos vão adorar ter o tio por perto. Especialmente Felipe, e ele está pensando em fazer engenharia também. A menção ao sobrinho fez Carlos sorrir. Havia conhecido melhor os adolescentes nos últimos dias e descoberto afinidades que nunca tivera oportunidade de explorar. No dia seguinte, Carlos e Teresa visitaram o cemitério em Teresópolis onde Daniel estava enterrado. A lápide era simples, de granito escuro, com seu nome, datas de nascimento e morte, e uma inscrição: engenheiro, filho, irmão e suas pontes permanecerão. Carlos depositou um buquê de lírios brancos, enquanto Teresa colocava uma pequena placa de metal gravada ao lado das flores e dos irmãos que você sempre conheceu, mas nunca pôde encontrar. Até um dia. De volta à casa de Teresópolis, que agora visitavam com novos olhos, começaram a planejar as mudanças necessárias para transformá-la em uma casa de estudantes. O espaço era amplo, de 5 quartos, sala de estudos, cozinha grande, jardim extenso. Poderíamos acomodar pelo menos 10 estudantes, calculou Teresa, fazendo anotações em seu caderno. Precisaríamos de mais banheiros, mesas de estudo em cada quarto. E um laboratório básico no porão, acrescentou Carlos, animando-se com a ideia. Para projetos práticos. Enquanto exploravam a casa, Carlos sentia a presença de Daniel em cada cômodo e nos livros de engenharia nas estantes, nos quadros de paisagens naturais que ele fotografara em suas trilhas, nos pequenos projetos inacabados em sua oficina improvisada. No escritório, encontraram uma pasta com projetos sociais que Daniel desenvolvera e sistemas de captação de água da chuva para comunidades carentes, estruturas de baixo custo para contenção de encostas em áreas de risco, manuais simplificados de construção sustentável para autoconstrução. Ele realmente fazia a diferença, comentou Teresa, folheando os projetos. Imagina quantos talentos como ele se perdem por falta de oportunidade. Não deixaremos que isso aconteça com outros, respondeu Carlos, determinado. Este será o legado dele. E de papai também, de alguma forma. No final daquela semana, quando voltaram ao Rio, Carlos havia tomado várias decisões. Ligou para sua empresa em São Paulo, solicitando formalmente sua transferência para a filial carioca. Contratou um arquiteto para começar o projeto de reforma da casa em Teresópolis. E, mais importante, alugou um apartamento no Flamengo, próximo à casa da mãe, onde poderia recomeçar. Em sua última noite na casa da família antes de se mudar para o novo apartamento, Carlos encontrou sua mãe sentada sozinha na varanda, observando a lua. Não consegue dormir? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Marta sorriu. Estava pensando em como a vida dá voltas. Por anos, temi o dia em que a verdade viria à tona. Imaginei que destruiria nossa família. E agora, de alguma forma, parece que ela nos reconectou. Mamãe, Carlos hesitou, você acha que papai finalmente encontrou paz no último ano? Depois que Elisa partiu e ele voltou para casa em tempo integral? Marta refletiu por um momento. Acho que ele encontrou aceitação, mais do que paz. Aceitação do homem imperfeito que foi, das escolhas que fez. E uma urgência em consertar o que ainda podia ser consertado. Ela tocou a mão do filho.
Ele ficaria feliz por ver você e Teresa próximos novamente, trabalhando juntos no projeto da fundação. Carlos assentiu, pensando em todas as conversas que nunca tivera com o pai, em todas as perguntas que permaneceriam sem resposta. Mas, de alguma forma, através das cartas de Daniel, das lembranças compartilhadas com Teresa e das revelações de sua mãe, começava a enxergar Augusto Mendonça não apenas como o pai severo de sua infância ou o homem que levará uma vida dupla, mas como um ser humano complexo, capaz de amar profundamente, mesmo que de maneiras imperfeitas. Na manhã seguinte, Teresa chegou cedo para ajudar Carlos com a mudança para o novo apartamento. Trouxe consigo Luísa e Felipe, que discutiam animadamente sobre quem ficaria com o quarto de hóspedes quando fossem visitar o tio. Já está arrependido de voltar para o Rio? Provocou Teresa, vendo a expressão contemplativa do irmão enquanto ele guardava algumas das cartas de Daniel em uma pasta. Pelo contrário, respondeu Carlos, sorrindo. Estou me perguntando por que demorei tanto. Olhando pela janela da sala de estar, podia ver o pão de açúcar ao longe, emoldurado pelo céu azul do rio. A cidade sempre estivera ali, esperando por seu retorno, assim como a verdade sobre sua família sempre estivera presente, aguardando o momento certo para ser revelada. Talvez algumas coisas precisem de tempo, disse Teresa, como se lesse seus pensamentos. Tempo para cicatrizar, tempo para compreender. Carlos assentiu, pensando em Daniel, no pai, na mãe que demonstrara uma força silenciosa que ele jamais imaginara, e na irmã que redescobria após anos de distância. A família Mendonça nunca seria perfeita, nunca seria convencional. Mas agora, livre dos segredos que a dividira, talvez pudesse encontrar um novo equilíbrio, imperfeito, complexo, mas autêntico. Vamos, chamou Teresa, pegando uma caixa. Vamos, respondeu Carlos, fechando a porta da casa de sua infância, não como um adeus definitivo, mas como o início de um novo capítulo naquela história familiar que continuava a se desenrolar, agora à luz da verdade.